É de onde essa emissora? É a Rádio Estadão, doutor. Ah, tá. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. 5:30. Há muito tempo atrás, desculpe o reforço aí, eu ouço falar nos Canarinhos de Petrópolis. Hoje é o Dia da Criança e os Canarinhos de Petrópolis estão cantando Cristo Venceu, Aleluia, na nossa tarde que cai. Fala, Marcel Naves. Fala, José Neumann. Aliás, José Neumann Pinto, eu estou muito preocupado porque eu acho que você não terá muito assunto para falar, embora o tema seja BNDES. Vamos lá. Ainda bem que você cuida de mim, mas olha que assunto que você arruma. Coisa mais árida. Pois é, acontece o seguinte, meu amigo Marcel Naves. O que acontece, boa tarde, Vassalo, boa tarde, Vitor Reis. O que acontece é que na semana passada, o doutor Modesto Carvalhosa, que é o meu guru em matéria de combate à corrupção, me escreveu um e-mail: Neumann, pelo amor de Deus, temos de falar da Eletrobras. Eu tenho uma amiga muito querida que mora nos Estados Unidos e fiz um contato telefônico com ela, amiga de infância minha, doutora em energia elétrica, viúva de um grande técnico em eletricidade do mundo inteiro, percorreu o mundo inteiro, e ela me deu uma resposta muito dramática, muito trágica sobre a situação do setor elétrico, a falência absoluta. E o setor elétrico, eu quero lembrar você, era vamos dizer assim, o cavalo de batalha da cavaleira Dilma Rousseff, era a mãe da luz, né? A mulher que criou o programa Luz para Todos, foi eleita 2 vezes com essa história, baixou a conta da luz, depois explodiu e tal. Pois então, a Eletrobras começou a semana, hoje em pleno feriado, Dia das Crianças. A Eletrobras teve suspensas suas operações na Bolsa de Nova York desde maio. E foi suspensa, as operações delas foram suspensas porque ela não estava entregando a Securities and Exchange Commission, ou seja, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, um relatório, um balanço adequado, né? Agora, provocada por essa suspensão de operações, a Eletrobras produziu um relatório sobre uma investigação de propinas e de superfaturamento em contratos de subsidiárias assinados a partir de 2008. A suspensão ainda está válida, mas o relatório é assustador. Os auditores tinham se recusado a afirmar as demonstrações financeiras porque a Operação Lava Jato tinha apontado sinais de irregularidades. Aí a Eletrobras contratou uma investigação independente para esclarecer o assunto e permitir uma revisão das contas dos exercícios da Eletrobras. Olha, terça-feira foi enviado um relatório à Secretaria lá da SEC, né, Secretaria dos Estados Unidos, né? O relatório é assustador, dá um retrato que realmente é o que comoveu o doutor Modesto Carvalhosa e o fez me avisar por e-mail. Agora, uma coincidência interessante, Marcel, Vassalo, é que naquele mesmo dia, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, suspendeu 4,7 bilhões, 4 bilhões e 700 milhões de reais para 25 operações de exportação de serviços de engenharia. As empreiteiras envolvidas nesse negócio também estão nas investigações da Lava Jato. Olha, Marcel, se você vem me acompanhando aqui na rádio, você sabe que eu tenho defendido uma tese. Uma coisa era o que aconteceu em 2008, esporádica corrupção.
corrupção isolada. Outra coisa é aquilo que eu acabo de ler de forma muito bem definida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, numa brilhante entrevista publicada no Estadão hoje, feita pelo meu colega, o excelente entrevistador Luiz Marcluf Carvalho. Ele chama de delinquência generalizada. Eu descrevo essa delinquência generalizada da seguinte forma: uma organização criminosa, ou seja, uma quadrilha, adequadamente chamada de quadrilhão, né? Como Mensalão, como Petrolão, um quadrilhão se organizou, se reuniu e assaltou todos os cofres da República. Não deixou nenhum com dinheiro algum. Aí você me diz, mas isso foi culpa do governo? Bom, só chegaram lá porque lhes foi permitido. Agora, não é apenas o governo, Marcelo, não é apenas o governo Vitor Reis, é também a oposição. Será que um assalto desse tamanho ninguém percebeu? A Petrobras quebrou, o sistema elétrico brasileiro está completamente desmantelado, muito difícil de remontar. O BNDES financiou de forma completamente onerosa e, sobretudo, pelo que está investigando a Polícia Federal, com o auxílio do Ministério Público Federal e sob a supervisão do juiz Sérgio Moro em Curitiba, mas também de juízes em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, isso tudo produziu uma rede, né, de financiamentos absolutamente inexplicáveis. Por exemplo, por que Marcelo, que o favelado lá da Vila Brasilândia tem que contribuir para construir uma hidrelétrica em Angola, Cambambi? Olha, José Eduardo dos Santos, comunista e ditador, é o pai de Isabel dos Santos, a mulher mais rica da África, com dinheiro fornecido pelo contribuinte brasileiro. A Odebrecht administrava R$1 bilhão na construção dessa obra e contratou como seu assessor o ex-vidraceiro que virou barrageiro, Taiguara Rodrigues dos Santos, filho de Lambari, amigo de juventude de Lula e irmão da primeira mulher dele, que morreu de parto, a mulher do Lula, né? Pois segundo as investigações da Lava Jato, o Taiguara abocanhou R$30 milhões de propina e usou esse dinheiro também para pagar um plano de saúde do José Inácio da Silva, Frei Chico, irmão do Lula, líder sindical, que o Lula substituiu numa chapa e assim entrou no sindicalismo, e pagou as contas de gasolina dele. Pois essa é a história da delinquência generalizada que supera a corrupção isolada. São cartéis, são propinas, superfaturamento usados por empresários, dirigentes das estatais, políticos e partidos para saquear a República, para quebrar a Petrobras, para inviabilizar a Eletrobras. Consta que o grande guru de Dilma em matéria de eletricidade, o Maurício Tomasquim, está desaparecido em lugar incerto e não sabido. E na hora que chegar a vez dele, na certa, a Interpol vai localizá-lo em algum lugar do planeta. Olha, o assunto é muito grave. A dimensão das perdas causadas ainda não é possível mensurar, meu amigo Marcelo Naves. Não dá para saber quanto foi roubado do Brasil para que se produzisse a maior crise econômica, moral e política da história. Com 12 milhões de desempregados indo para 14, numa descida inevitável com a quebradeira das empresas, com o Brasil este ano fechando o ano 3,4% do PIB menor. Com isso está sendo comprometida a credibilidade, comprometida a capacidade de criação de empregos e do aumento do bem-estar de milhões de famílias que perderam a sua capacidade de consumir porque a renda está caindo. Estão perdendo os empregos e quem tem emprego ganha menos. Os estragos foram além dos causados pela formação de cartéis. Os estragos, meus amigos, são provocados pelo aparelhamento do Estado. Os partidos
que governaram com o PT, o PP, o PMDB, o PPR, esse PRB, esse monte de partido, aparelhou e desmantelou o Estado brasileiro. A recuperação disso é muito difícil. Há um longo caminho a percorrer, porque, Marcel, você sabe que antes de você recuperar o emprego, você vai ter que recuperar a indústria, vai ter que recuperar a Eletrobras, a Petrobras, e isso não é fácil. Depende de credibilidade. O PEC do teto de gastos, a PEC do teto de gastos pode ajudar, mas não é tudo. É preciso fazer uma reforma radical nas contas públicas, mas também é preciso reconquistar a credibilidade na economia, por isso que o Meirelles está lá em Nova York, para que se recupere com isso o emprego do trabalhador que está pagando essa conta. Marcel Naves. É verdade, Leonel, tem muita água ainda para rolar embaixo da ponte. Agora, mas se você me permite, eu tenho uma dúvida, né? Essa questão do BNDES aí bloqueando a verba de empreiteiros para obra no exterior, ela só foi possível, né, depois de uma ação em bloco, né, motivada aí por uma ação civil da Advocacia Geral da União, né? Aí o diretor de Comércio Exterior do banco, o Ricardo Ramos, anunciou que a instituição vai refazer essa análise de crédito dos 25 empreiteiros. E a pergunta é simples: por que só agora motivaram essa ação? Pois é, a questão é muito mais complexa. Eu quero lhe dizer o seguinte: dá para você entender, Marcel, por que cargas d'água o BNDES tem que financiar obras no Porto Mariel, em Cuba? Marcel, o Porto Mariel, em Cuba, vai ser um privilégio dos americanos. O Brasil não está financiando, o BNDES não está financiando o Porto Mariel nem para ajudar o trabalhador brasileiro que está pagando a conta com o desemprego dele, nem para ajudar o Cuba, o ditador, está para ajudar a maior potência econômica do mundo, que o Brasil está pagando o porto para importar e exportar produtos dos Estados Unidos ou para os Estados Unidos. Porque enquanto o Brasil brincava de pegar propina da Odebrecht, da OAS, da Queiroz Galvão, da Mendes Júnior. Enquanto isso, os americanos estavam lá, reatando com Cuba e abrindo uma oportunidade espetacular de comércio. Qual é a oportunidade espetacular de comércio que o Brasil tem? Construindo hidrelétrica em Angola. Então, antes de você até discutir se esse dinheiro é lícito ou não, tem que discutir para quê. Quer dizer, a grande canalice, né? O grande delito é você financiar. Um país pobre, que o trabalhador está perdendo emprego, financiar em bilhões de dólares obras em outros países que podem até merecer, mas eles têm que resolver os problemas deles enquanto nós resolvemos o nosso. É por isso que eu defendi aqui, continuo defendendo a PEC da limitação de gastos, porque eu começo por aí. Não é o fim, é apenas o primeiro passo de uma árdua caminhada, Marcel Naves. E a pergunta, Neumann, será que agora o BNDES começa a dar sinais de transparência e de seriedade? Você acredita nisso? Olha, eu acho que agora não dá mais para não ter. Em primeiro lugar, nós temos lá Maria Silvia Bastos, que é uma executiva competente, não é um professor de economia aparelhado, militante, como era o doutor Luciano Coutinho, que, aliás, vai ter que responder por isso aí tudo, tá certo? Essa mudança de regra de financiamento, isso aí que você perguntou, é uma coisa que eu também estou perguntando. Aliás, eu já tinha perguntado isso. Onde é que estava o senhor Aécio Neves, que não via isso? Estava em Ipanema tomando vinho ou estava administrando as coisas da Furnas, como a Lava Jato está acusando? Eu quero dizer o seguinte: a oposição foi leniente e parece que foi cúmplice, porque nós só vamos saber disso quando acabar a investigação e nós ficarmos sabendo se realmente houve propina para o PSDB, para o Aécio, para o governo Alckmin, na questão do metrô. Quem é o santo? Quem é o serrote? Né? Quem são esses codinomes de tucanos em São Paulo acusados de pertencer à lista dos acarajés da Odebrecht? E você citou, né, na questão da Eletrobras também. E eu estou lendo aqui que temos a aprovação da MP que está reorganizando o setor elétrico. Será que... A informação que eu tenho de dentro do setor, né, é que é uma tarefa
gigantesca, porque o setor foi completamente desmantelado. Os grandes acusados de terem feito isso são o desaparecido Maurício Tolmasquim e também o Walter Cardial. O Walter Cardial era o homem da Dilma na Eletrobras, o homem de confiança de Dilma no sistema elétrico brasileiro e é suspeito, está sendo investigado pela Lava Jato. Aliás, não é pela Lava Jato, é pela Operação Eletronuclear, o negócio da companhia eletronuclear, da qual o ex-presidente, o almirante Otton, já está devidamente enquadrado, né? E foi até preso, agora está portando tornozeleiras. Você conhece uma tornozeleira, Marcelo Naves? Nem quero conhecer. Alguém se queixou na sua Blitz Estadão de não estar recebendo tornozeleiras lá na área? Não, muito pelo contrário. O povo pede mais tornozeleira. É isso aí, é assim que se faz, Marcelo Naves. Com o seu belo trabalho, o seu trabalho de apoio à população que realmente precisa, e não há essa quadrilha de delinquentes de generalidades. Olha, para encerrar, temos muitos ouvintes aqui participando por telefone, perguntando a você, o Ricardo Becker, por exemplo, ele diz assim, Neumann, tudo está muito claro sobre o PT e os principais culpados sobre a situação em que colocaram o país. Aí ele pergunta, por que não esclarecem logo tudo isso e colocam Lula e companhia na cadeia? Diz aqui o nosso ouvinte, Ricardo Becker. Olha, Ricardo Becker, eu não tenho a menor capacidade de lhe informar quando o Lula vai para a cadeia. O que eu tenho é experiência de velho repórter, né? E que tenho a impressão de que o Lula está encalacrado. O Lula está encalacrado. Ele responde a 4 inquéritos, responde em Brasília. Não é uma ação ofensiva e perseguidora de Sérgio Moro, porque ele responde em Brasília para o juiz Valisney, para a Procuradoria-Geral da República, responde na Justiça de São Paulo para a juíza Priscila, para o procurador Concerino por causa do seu apartamento em Guarujá, responde ao Sérgio Moro e à Força Tarefa da Lava Jato. Tem muita coisa para responder. Uma coisa só é o seguinte, impressão minha, eu não tenho informação nenhuma, eu não conheço pessoalmente o juiz Sérgio Moro, mas a impressão que eu tenho, pelo estilo dele e pela confusão em que o Lula se meteu, é que o Lula pode ser condenado. Sendo condenado, é muito difícil que a confirmação da condenação não saia no Tribunal Regional Federal. Você sabe, o Marcelo, que o TRF4 lá de Porto Alegre já confirmou 93% das decisões de Sérgio Moro. Então, é muito provável que se Sérgio Moro condenar Lula, e isso parece bastante viável, se não ele, o Valisney, a Justiça Federal em Brasília, a Justiça Estadual em São Paulo, aí poderá haver a decretação de uma prisão e confirmada na segunda instância, conforme súmula vinculante decidida na semana passada pelo Supremo Tribunal Federal. Aí ele vai poder recorrer, os advogados dele vão poder convocar entrevista coletiva, mas sem liberdade. Não vai mais recorrer livre, como era antes. José Neumann Pinto, muitíssimo obrigado. Quatro, 3, 2, 1, Inter!